Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida. Mais uma vez aqui estamos para compartilhar com você a leitura diária da Escola Bíblica Dominical do próximo domingo. Estamos estudando a lição de número 10, Ética Cristã e Vida Financeira. Quero pedir para você subscreva no nosso canal. Visite também o nosso site www.moldado.com. No site você tem os vídeos, você tem uma mensagem que introduz o assunto que temos abordado e também você tem os slides para você baixar grátis quando você quiser. Deus abençoe a sua vida e seja bem-vindo nessa pré-aula da leitura diária da Escola Bíblica Dominical, em nome de Jesus. A leitura de segunda-feira está em Ageu, capítulo 2, e o versículo de número 8. O Senhor é a fonte de toda a riqueza. Deus, Ele é o dono de toda a terra, Ele é o Criador do ouro e da prata. Se Ele é o Criador, Ele é o dono do ouro e da prata. As verdadeiras riquezas não são o muito dinheiro, não são também os muitos bens. A verdadeira riqueza é uma vida cheia do amor e cheia do conhecimento de Deus. Nós cristãos sabemos disso e conhecemos que as verdadeiras riquezas é o amor de Deus na nossa vida, é o conhecimento de Deus para nós. A salvação, ela é a nossa maior riqueza, é a maior riqueza que o homem pode ter na sua vida. Aqui na terra, ele pode granjear o mundo inteiro, ele pode ter muito dinheiro, ele pode ganhar as riquezas e ter todos os bens, mas se ele não tiver a salvação da sua alma, esta riqueza será apenas por algum tempo, porque as riquezas materiais são terrenas, mas a salvação é uma riqueza espiritual, ela é eterna e durará para sempre. As riquezas espirituais são muito mais importantes do que as riquezas materiais, porque as riquezas espirituais são eternas e as riquezas materiais são terrenas, e nós sabemos que tudo que é terreno logo se passa e se acaba, mas o que é eterno permanece para sempre. É preciso ter muito cuidado com as riquezas materiais, porque se você focar nas riquezas materiais, você acaba perdendo as riquezas espirituais. Se você perder as riquezas espirituais, você perde a sua salvação e, com certeza, viverá a eternidade na condenação eterna. O amor às riquezas traz muitos problemas e, no fim, leva a quem amou as riquezas, levam essa pessoa à pobreza. Então tenha muito cuidado de deixar o seu coração amar as riquezas deste mundo. Não devemos pôr nossa confiança nas riquezas, porque elas logo podem desaparecer. Então as riquezas materiais, as riquezas deste mundo, nós não podemos colocar confiança nessas riquezas, porque, veja bem, há muitas pessoas que têm essa proteção, que amam as riquezas, confiam nessas riquezas, colocando o alarme nas suas casas, são carros blindados, são guardas-costas, enfim, são casas protegidas com todos os meios de comunicação, são cercas eletrocutadas, enfim, e colocando confiança, ou seja, gastam o seu dinheiro para receber
essa proteção, essa confiança no dinheiro. Mas acabam as pessoas morrendo mesmo assim, porque não tem, ou seja, morrendo sem salvação, porque colocou o dinheiro nessas coisas. Colocou o dinheiro, colocou a confiança no dinheiro, colocou a confiança nos bens materiais. Agora, aquele que confia em Deus, aquele que crê em Deus, aquele que tem Deus na sua vida, ele tem a proteção de Deus. Ele tem Deus na sua vida. E Deus, ele é o Todo-Poderoso. Deus é maravilhoso para guardar as nossas vidas, para proteger a nossa vida e para estar sempre conosco. Ele é o nosso refúgio. Ele é aquele que nos guarda, aquele que protege e protege aquele que confia nele, aquele que tem fé nele. Então, o meu Deus, disse Paulo escrevendo aos Filipenses capítulo 4, versículo 19, ele disse: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Então, o Senhor é a fonte de toda a riqueza, e nós não devemos confiar nas riquezas deste mundo, confiar no dinheiro. Quando o homem coloca o seu coração, quando ele começa a amar o dinheiro, ele acaba se esquecendo das coisas espirituais, ele acaba se esquecendo das coisas eternas. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículos de 8 a 10. O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. O amor ao dinheiro, que é a raiz de toda espécie de males. Não é o dinheiro que é mal, é o amor a ele. O dinheiro é muito útil, mas não devemos amar o dinheiro. Nós precisamos amar a Deus, porque tudo vem de Deus. E se tudo vem de Deus, nós dependemos de Deus. Devemos depender de Deus e não depender do dinheiro, porque o dinheiro vem de Deus. Mas há muitas pessoas que vivem para o dinheiro. Eles querem o dinheiro e esquecem-se de Deus. Deus, ele dá riqueza, mas também ele nos sustenta na pobreza. Ou seja, Deus não é pecado, não é errado você ter riquezas, ter bens materiais, mas é preciso que Deus esteja sempre em primeiro lugar. Primeiro Deus, primeiro o reino de Deus, e depois as outras coisas, Deus ele acrescenta na sua vida, porque você está colocando Deus em primeiro lugar. Quando usamos o dinheiro para servir a Deus, para ajudar pessoas que necessitam, nós somos abençoados, porque nós estamos usando o dinheiro que Deus nos deu, as riquezas materiais que Deus nos deu, para ajudar as outras pessoas, para servir com este dinheiro o reino de Deus, que precisa da sua ajuda financeira e que precisa também do seu tempo. O amor ao dinheiro é muito perigoso. Quem confia no dinheiro, ele acaba se esquecendo de Deus. A confiança no dinheiro, a confiança nos bens materiais faz com que as pessoas se esqueçam de Deus. A avareza e o dinheiro ganho com desonestidade causa problemas. Quantas pessoas são ricas neste mundo? Quantas pessoas enriqueceram-se neste mundo, tirando dos outros mais pobres? Quantas pessoas corromperam o dinheiro público para ficar ricos, para estarem ricos hoje? E muitas pessoas estão tendo problemas
porque o seu dinheiro foi adquirido, foi conseguido com desonestidade. Faltou sinceridade, faltou verdade, e ele tirou dos outros e agora está passando por problemas. Muitos estão presos, outros estão angustiados, outros estão aflitos, e quantos querem tirar as suas vidas. Por quê? Porque o dinheiro ganho com a desonestidade dele está agora causando problemas na sua vida pessoal, na sua vida familiar e na sua vida social, na sua vida profissional. O dinheiro, ele não nos consegue proteger como Deus consegue nos proteger. É o que eu já disse, as pessoas conseguem se guardarem, conseguem se protegerem através do dinheiro, mas por alguns momentos, por algum tempo. Não é uma proteção ilimitada, uma proteção segura como a proteção de Deus. É o que eu disse, as pessoas guardam e se guardam, procuram guardar as suas coisas, guardar os seus bens, e aquilo que nós devemos fazer, é preciso fazer, mas não colocar a confiança naquilo, porque a nossa confiança prioritária, a nossa primeira confiança precisa ser em Deus, porque Deus, Ele guarda, porque Deus, Ele protege, Ele está vendo todas as coisas e Ele sabe como agir, Ele sabe como guardar. Melhor, Salmos 37, versículo 16, diz que melhor é o pouco do justo do que a riqueza de muitos ímpios. 1 Tessalonicenses capítulo 2, e o versículo 9, é a leitura de quarta-feira, diz que o trabalho é o meio digno para a nossa subsistência. Então, trabalhar é o meio honesto para você ganhar dinheiro. Trabalhar com honestidade. O seu trabalho honesto para conseguir a sua subsistência neste mundo. Esse é o meio digno. Poder trabalhar é uma bênção. Quantas pessoas querem trabalhar, mas não podem trabalhar, porque não tem trabalho, porque não tem o seu emprego. Então ele não pode trabalhar. E quantas pessoas não trabalham porque têm preguiça de trabalhar, porque não querem trabalhar. Mas o trabalho também não pode ser o foco principal da sua vida e da minha vida. Devemos trabalhar para viver e não viver para trabalhar. É bom trabalhar para obter o nosso sustento. Deus se alegra de pessoas que trabalham, de pessoas que batalham, de pessoas que lutam pela vida, de pessoas que são pessoas guerreiras, batalhadoras, trabalhadoras. Deus não se alegra com pessoas preguiçosas. Aliás, Deus, quando chama alguém para a salvação, Ele chama pessoas que estão no trabalho. Quando Deus chamou a Mateus, ele estava trabalhando. Quando Jesus chamou Pedro, Tiago e João, eles estavam no seu trabalho. E se você for ver, Paulo foi chamado também, ele estava fazendo um trabalho, era um homem trabalhador. E Jesus vai chamando as pessoas que estão trabalhando, porque não são pessoas preguiçosas, são pessoas que batalham, são pessoas que trabalham pela vida. Todos aqueles que estão em Cristo Jesus são corajosos, são pessoas trabalhadoras. Devemos, ou seja, em todas as áreas da nossa vida, nós somos chamados para ter testemunhas do amor de Deus, inclusive lá no nosso trabalho.
Deus te preparou um trabalho, Deus te deu um trabalho, faça do seu trabalho um campo de missões, evangelize, dê bom testemunho, pregue a palavra de Deus, e viva uma vida de Deus, dê o seu testemunho pessoal, deixa que as pessoas vejam em você Jesus Cristo, deixa que as pessoas vejam Deus na sua vida através do seu comportamento cristão. Então faça do seu trabalho um campo missionário e pregue e evangelize os seus colegas de trabalho, o seu patrão, ganhe a sua empresa, ganhe os seus colegas de trabalho para Jesus. Então faça do seu trabalho um ponto, um campo de missão. Devemos ser pontuais no nosso trabalho, devemos ser responsáveis no nosso trabalho, devemos fazer o melhor que nós pudermos no nosso trabalho, porque um dia nós pedimos a Deus, Deus, me dá um trabalho, eu preciso de um emprego. Deus abriu as portas e te deu. Agora você precisa honrar a Deus, você precisa ser grato a Deus e fazer do seu trabalho um campo missionário, fazer com que as pessoas que ali estão vejam Deus na sua vida. Você está sendo uma bênção no seu local de trabalho ou você está dando um mau testemunho no seu local de trabalho? Todo trabalho árduo, diz Provérbios 14, 23, todo trabalho árduo traz proveito, mas o só falar leva à pobreza. Então, só falar de trabalho e não trabalhar leva este homem à pobreza. O trabalho, então, é o meio digno para a nossa subsistência. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos 32 e 33. A nossa vida financeira não deve servir de escândalo à sociedade. Quantas pessoas Deus tem dado riquezas, Deus tem dado muito dinheiro, mas estão fazendo da sua vida financeira um escândalo para a sociedade. São muitas pessoas assim, que fazem da sua vida financeira, elas não servem a Deus com a sua vida financeira. A sua vida financeira tem sido um escândalo para a sociedade, para a sua família, para os seus colegas de trabalho, para os seus amigos. São muitos os maus testemunhos de crentes que mudam o comportamento fora da igreja. Ou seja, na igreja ele é uma pessoa santa, na igreja ele cumprimenta, ele abraça, ele se alegra, ele adora, ele até é batizado com o Espírito Santo, mas fora da igreja ele dá um mau testemunho. Ele não expressa aquilo que ele é, aquilo que ele aprende na igreja, ele não expressa o amor de Deus, e sim ele escandaliza a igreja, escandaliza os irmãos, escandaliza a Deus, escandaliza o reino de Deus, escandaliza a Cristo. Com isso, a boa reputação do evangélico passou a ser então questionada por causa disso, por causa do mau testemunho que as pessoas dão. Ou seja, as pessoas em todas as áreas, eles podem dar bom testemunho, mas o mau testemunho vem sendo dado principalmente na área financeira. E a reputação dos evangélicos, dos crentes, começou a ser questionada nesta área, na área financeira. Veja o conselho que o apóstolo Paulo dá a Timóteo, quando ele escreve a sua primeira carta no capítulo 4 e no versículo 12. Ele diz: ninguém o despreze pelo fato de você ser jovem,
mas seja um exemplo para os fiéis, na palavra, no trato, no amor, na fé e na pureza. Entretanto, muitas vezes o crente, de um modo geral, ele anda na contramão dessa exortação bíblica, ou seja, ele não dá exemplo de nada. Ele não dá exemplo nem para os fiéis, ele não dá exemplo para a igreja, ele desonra a Deus com o seu comportamento. E ele, na palavra, ele dá mau testemunho, no comportamento, no trato com as pessoas, ele dá mau testemunho, no amor ele dá mau testemunho, na fé ele não tem testemunho nenhum e muito menos na pureza. Entretanto, muitas vezes o crente, de um modo geral, anda nessa contramão. Os evangélicos afirmam, nós evangélicos, nós cristãos, afirmamos crer que as pessoas devem crer nos valores bíblicos e no poder de Deus, porque os valores bíblicos transformam a vida das pessoas. Contudo, as pesquisas demonstram que muitos não vivem de modo diferente do resto do mundo. As pessoas vivem como vivem as outras pessoas no mundo. Os evangélicos, as pesquisas estão demonstrando isso, que muitos não estão vivendo de acordo com a palavra de Deus. Estão vivendo na contramão da Bíblia, vivendo uma vida sem testemunho. Do dinheiro ao sexo, do racismo à realização pessoal, um grande número de crentes não estão vivendo aquilo que pregam. O escândalo do comportamento evangélico nesta área, na área financeira, está revelando a profundidade do problema e está contrastando com as Sagradas Escrituras, porque não estão vivendo aquilo que estão falando. Então, a nossa vida financeira não deve servir de escândalo à sociedade. A nossa vida financeira deve ser bênção. Nós devemos utilizar a nossa vida financeira para o bem da sociedade e não dar escândalo naquilo que nós fazemos. Na Bíblia Sagrada nós encontramos uma personagem bíblica da Bíblia que deu bons exemplos. Ele deu exemplo de bondade, ele deu exemplo de generosidade, ele deu exemplo de respeito e fidelidade. O seu nome é Boaz. Muitos homens na Bíblia ficaram conhecidos por ser grandes guerreiros, por serem grandes profetas, por serem grandes reis. Mas Boaz não foi guerreiro, Boaz não foi profeta, Boaz não foi rei. Boaz, ele foi um homem diferente. Ele ficou conhecido pela sua vida normal, mas foi uma vida de grandes exemplos. Uma vida discreta também pode ser uma vida extraordinária para Deus. Uma vida discreta também dá testemunho de Deus. Uma vida discreta também pode ser exemplo para as outras pessoas. Basta que você viva a palavra de Deus. Basta que você demonstre a salvação através da sua fala, através da sua expressão, do seu comportamento, do seu viver, do seu agir, do seu ser. Boaz era um fazendeiro abastado, era um homem rico que morava em uma pequena vila chamada Belém. Ele não era guerreiro, ele não era político influente, mas ele era respeitado na sua terra. E por que Boaz era respeitado? Porque ele era um homem temente a Deus, porque ele
vivia a palavra de Deus, porque ele cria em Deus, porque ele tinha Deus na sua vida em primeiro lugar. Na época de Boaz, não havia rei sobre Israel, e cada pessoa fazia o que bem queria. O pecado e a maldade era generalizado na época de Boaz, mas Boaz escolheu servir a Deus. Boaz, em meio àquele mundo, em meio àquelas outras pessoas, em meio à maldade que se espalhava por todo o mundo da época, mas Boaz era um homem de exemplo. Boaz foi um homem que deixou o seu exemplo de vida normal. Ele não era um homem que se aparecia na sociedade. Tinha uma vida discreta, mas deu exemplo de um bom servo de Deus. Malaquias capítulo 3, versículos de 7 a 10 é a leitura de sexta-feira. A bênção financeira tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. A bênção financeira tem a ver com a nossa fidelidade a Deus. A fidelidade a Deus aqui em todas as áreas. Não é somente a fidelidade a Deus nos dízimos e nas ofertas, a fidelidade na adoração, a fidelidade na oração, a fidelidade na assiduidade aos cultos, a fidelidade em tudo aquilo que você faz para a honra e para a glória do nome do Senhor. Em todas as áreas deve haver fidelidade para você receber a bênção de Deus na sua vida. Mas nós estamos falando na área financeira. O princípio da prosperidade começa quando nós doamos ao Senhor. Quando você dá para o Senhor, então inicia-se a prosperidade. Assim você semeia na sua vida. Quando você doa para o Senhor, quando você oferta, quando você dizima, você semeia, porque o dinheiro que o Senhor nos dá é uma semente. Mas para sermos abençoados financeiramente, é preciso também fidelidade à sua palavra. Agora, por que eu devo devolver os dízimos? Por que eu devo entregar dízimos e dar ofertas? Devolver o dízimo ou entregar o dízimo é reconhecer que a terra pertence ao Senhor. É reconhecer que Deus é o dono do ouro e da prata. É uma questão de gratidão a Deus. Deus, ele não tem compromisso com ninguém que não tem compromisso com ele e que não tem compromisso com a sua obra. Deus, ele tem compromisso com aqueles que são fiéis em todas as áreas da sua vida. Aí Deus, então, tem o compromisso, ele abençoa os fiéis, ele protege os fiéis, ele guarda aqueles que têm compromisso com ele e com a sua obra. Aquele que obedece a Deus se submete à sua palavra, receberá bênçãos de Deus e prosperará. A prosperidade não é exatamente as riquezas materiais. Prosperidade é quando não lhe falta nada. É quando não lhe falta nada na sua vida. Quando não falta nada em tudo aquilo. Quando não falta nada para você, para a sua subsistência. Não está te faltando nada porque você é um próspero. Porque você está prosperando. Porque você está tendo sucesso na sua vida material e também na sua vida espiritual, é porque você tem prosperidade. E a prosperidade, então, não é exatamente as riquezas. Ela pode vir as riquezas para a sua vida, mas porque Deus quer. Podemos prosperar e chegar a ser pessoas ricas, pessoas milionárias, mas Deus está
em primeiro lugar sempre na sua vida. Então podemos prosperar financeiramente ou prosperar também espiritualmente. Há algumas pessoas que são prósperas materialmente e são prósperas também espiritualmente. Então, mas o certo é que quando você doa para o Senhor, você prospera financeiramente e espiritualmente, ou os dois. Você pode ser próspero, mas o Senhor, Ele recompensa aquele que é fiel a Ele em todas as áreas da sua vida e principalmente na área financeira para receber as bênçãos do Senhor. Vale lembrar também que Deus não faz barganha com ninguém. Não é você dar e receber. Eu dou para Deus, Deus vai me dar tanto. Não, é prosperar. Às vezes você não fica rico, mas não lhe falta nada, mas você tem uma vida espiritual leve, tranquila e em paz na presença de Deus. Provérbios capítulo 21. Provérbios 21, e o versículo 5 é a leitura de sábado. O planejamento do orçamento familiar produz tranquilidade financeira. Quando a pessoa planeja na família o seu orçamento, quanto ele pode gastar, o que ele pode comprar, o que ele pode ter, o que ele tem que esperar para ter. Ou seja, quando ele faz esse planejamento familiar para não ficar em dívidas, para não ficar endividado, ele produz tranquilidade financeira na sua vida. As pessoas querem ter, mas acabam gastando muito mais daquilo que ganham e depois entra em dívidas e muitas pessoas acabam tirando as suas vidas por causa de dívidas. Então nós podemos fazer planos, podemos fazer muitos planos, mas os nossos planos precisam ser colocados nas mãos de Deus. Os planos de Deus, eles sempre se cumprem. Os nossos planos precisam ser da vontade de Deus. Os nossos planos precisam ser os planos de Deus. Os nossos sonhos precisam ser os sonhos de Deus. Os nossos objetivos precisam ser os objetivos, os propósitos de Deus, para que isto seja cumprido na nossa vida. Um plano elaborado, um plano feito com bons conselhos, tem muito mais chances de funcionar. Mas aqueles que fazem planos para machucar outras pessoas receberão castigo. Quantas pessoas fazem planos para ficarem ricos? Quantas pessoas fazem planos para ter um bom orçamento financeiro, familiar? Quantas pessoas fazem isso para tirar do pobre, para não ter? Quantas pessoas fazem isso para magoar, acabam aborrecendo as outras pessoas, acabam entristecendo as outras pessoas? Por quê? Porque esses planos não são planos de Deus. E essas pessoas que fazem assim receberão o justo castigo de Deus, porque estão fazendo planos para magoar outros, para machucar outros. A Bíblia Sagrada, se você ler, você tem muitos bons conselhos financeiros de como nós devemos lidar com o dinheiro, como nós devemos trabalhar com o dinheiro, com generosidade, com sabedoria, sem nos deixar ser dominados pelo dinheiro. A riqueza é boa quando nós sabemos usá-la. Quando nós sabemos usar as nossas riquezas, ela é boa para nós. Agora, como então viver tranquilo financeiramente? Viver para Deus e não para o dinheiro.
ser honesto em todos os nossos negócios, evitar a preguiça, ser generoso com quem precisa de ajuda, ser moderado nos gastos e poupar, estabelecer prioridades. E depois você analisa todas essas coisas com cuidados para ver se tudo isto está nos planos de Deus. E no tempo certo, você colocando em execução, colocando em ação, você pode ter todos esses planos na sua vida com as bênçãos do Senhor. www.moldado.com é o nosso site. Faça uma visita no nosso site. Você tem lá os vídeos, você tem lá uma mensagem introdutória do assunto que nós abordamos em escrito. Você tem os slides grátis para você baixar quando você quiser. As nossas reflexões, as reflexões desta lição. A primeira, quais foram os dois pedidos de Agur? Agur, ele escreveu Provérbios 30. E quando ele escreveu esses provérbios, ele fez dois pedidos. O primeiro pedido foi por uma vida íntegra. Ele pediu para Deus uma vida íntegra, uma vida livre da vaidade, uma vida livre da falsidade. O segundo pedido está relacionado com com o que nós estamos ensinando. Foi uma vida financeira equilibrada. Uma vida financeira equilibrada foi o segundo pedido de Agur. Agora, Daniel também foi um homem fiel, e sua fidelidade como servo de Deus trouxe bênçãos para a sua vida. Ou seja, Daniel foi abençoado, foi. Daniel teve sucesso, foi. Deus revelou mistérios, revelou visões para Daniel. Deus fez tudo isso, mas por quê? Porque Daniel, ele tinha uma vida fiel diante de Deus. Ele era fiel como servo do Senhor. E ele recebeu então bênçãos materiais e bênçãos espirituais. Além disso, ele não se contaminou com a idolatria da Babilônia. E também não comeu os manjares, não participou das comidas babilônicas. Ele determinou em seu coração não se contaminar com tudo aquilo que estava em Babilônia. Então o profeta Daniel nos deu esse exemplo, o exemplo de que é possível viver uma vida de fidelidade neste mundo. Babilônia representa um mundo pecaminoso, um mundo cheio de idolatria. E quantos Daniéis vivendo neste mundo idolátrico, vivendo neste mundo pecaminoso, vivendo a sua fé, sendo fiel a Deus em todas as áreas da sua vida e recebendo as bênçãos de Deus, porque colocam sempre Deus em primeiro lugar. Então, o comportamento de Daniel, a fidelidade de Daniel a Deus foi determinante para o seu sucesso, porque em todas as áreas ele foi fiel. Aqueles que são fiéis ao Senhor, com certeza vão ser honrados por Deus, vão ser honrados por Ele, porque foram fiéis ao Senhor. A segunda reflexão, contra os laços e a tentação das riquezas, o que o apóstolo Paulo confirma? O apóstolo Paulo confirma que a vida moderada, a vida temperada, a vida disciplinada é o melhor caminho para fugir dos laços das tentações das riquezas. A temperança não é apenas moderação, e a moderação não é apenas temperança, é controle próprio. O verbo correspondente é usado para os atletas, quando Paulo falou
na sua primeira carta, 9 aos Coríntios, capítulo 9, versículo 25. Ele fala sobre isso, sobre o controle, sobre ter disciplina em si mesmo. O Espírito nem sempre remove todos os desejos da carne, e certamente nem todos os impulsos e tendências da carne são removidos pelo Espírito Santo, mas parte do seu fruto. Qual é a parte do fruto do Espírito Santo que nos ajuda? É a moderação, é a temperança, é o autodomínio, é o controle próprio, o autocontrole da sua vida. Ele nos ajuda a desenvolver, através desta parte do fruto do Espírito, o autocontrole que domina esses desejos, impulsos, paixões e apetites da carne. O autocontrole, ele não aparece automaticamente. O que o Espírito faz é nos ajudar. O Espírito Santo nos ajuda a disciplinar a nós mesmos. Então, os laços e as tentações das riquezas, o que o apóstolo Paulo confirma é isso, que a nossa vida deve ser uma vida de autocontrole, de autodisciplina, de temperança e moderação. Elenque os meios honestos de ganhar dinheiro. Então, aqui nós temos uma lista de como você ganhar dinheiro pelos meios honestos. Primeiro, trabalho. É preciso trabalhar para se ganhar e trabalhar com honestidade. Para você ganhar com honestidade, para você ter um dinheiro honesto, que foi ganho pelo seu próprio suor trabalhado com honestidade. Emprego. Por que trabalho e emprego? Porque trabalho todos podem ter. Emprego. Muitas pessoas têm trabalho, mas não têm emprego, porque o emprego é um trabalho com um contrato de trabalho, né? Então todas as pessoas podem ter trabalho, mas nem todas as pessoas são empregadas. Então trabalho, emprego, escolarização, que é a formação acadêmica. A pessoa se escolariza, a pessoa se forma em uma profissão para ganhar melhores salários. E a escolarização, ela faz com que a pessoa mude de posição na sociedade. É o que nós chamamos de mobilidade social. A sociedade ela é formada por classes sociais quando um cidadão troca de classe. Então, quando o cidadão ele passa de uma classe para outra na sociedade em que ele convive, então ele está se mobilizando socialmente. Um dos meios disponíveis para isso é a escolarização, a pessoa ser escolarizada, a pessoa ser diplomada, a pessoa ter uma formação profissional, uma educação acadêmica. Então a escolarização, ela proporciona a capacitação profissional e acesso a níveis superiores de ensino. Os que alcançam maior escolarização, ou seja, quanto mais a escolarização, quanto mais a pessoa tem escolarização, maiores chances as pessoas têm de encontrar empregos com bons salários. Por quê? Porque ele se escolarizou mais, porque ele se formou, ele buscou, ele estudou e agora ele tem uma formação acadêmica. No entanto, o cristão precisa tomar cuidado na busca do seu aprimoramento intelectual. Ele precisa ter cuidado na sua formação, porque o seu intelecto agora vai ser aprimorizado. O seu intelecto agora vai receber uma formação, ideias, mais conhecimentos, mais assuntos, mais análises, mais pesquisas. Então a pessoa vai se formando
e deve ter cuidado para não ser enredado pelas filosofias, conforme Paulo disse, por meio de filosofias e vãs sutilezas, para não ter outras ideias e deixar o seu foco principal, que é o reino de Deus. O seu foco principal é o reino dos céus. A sua formação não deve atrapalhar essa formação, não deve tirar o foco que você tem de morar no céu. Deve estar com você. Você pode ter sucesso? Pode. Você pode ser rico? Pode. Você pode ser famoso? Pode. Você pode ser milionário? Pode. Pode ter muito dinheiro? Pode. Mas Deus precisa estar em primeiro lugar na sua vida. E então, tudo o que você ganhar, tudo o que você tem, tudo o que você tiver, Deus fará disso bênçãos na sua vida e você vai ser úteis às pessoas, à sua família, aos seus amigos, ao mundo que precisa de pessoas sinceras, honestas e que batalham por uma vida profissional para ajudar os outros. Precisa também ter em mente que não deve buscar conhecimento para se considerar melhor que as outras pessoas. Quantas pessoas querem pisar nos outros porque ele conseguiu uma formação maior agora. Não é isso que Jesus ensina. Jesus sempre ensinou que no reino de Deus o maior é sempre o menor. E o apóstolo Paulo, ele aconselha aqui que nós devemos tratar os outros superiores a nós mesmos, a sermos humildes, a entrarmos e sairmos em qualquer classe da sociedade, entrar e sair com humildade, mesmo tendo grandes conhecimentos, mesmo tendo grandes formações intelectuais. Assim, o padrão bíblico está em usarmos a escolarização e a ascensão, ou seja, a subida na classe social. Você subiu de posição, você se mobilizou socialmente. Então a escolarização e a ascensão social deve ser para servir melhor o reino de Deus. Quanto mais estudado você for, quanto mais formado você for, quanto mais intelectualmente você for formado, com certeza Deus vai te usar mais ainda. Veja o exemplo de Moisés. Moisés foi usado por Deus em um trabalho dificílimo, mas Deus preparou Moisés. 40 anos ele esteve no palácio, no Egito, e 40 anos ele conseguiu estudar toda a ciência do Egito. Depois, mais 40 anos, ele foi na prática e aprendeu a ser humilde. E 40 anos, então, depois, ele exerceu a sua missão, depois de 80 anos de preparação. Assim, o padrão bíblico está em usar a escolarização e a ascensão social para servir melhor o reino de Deus. Então, quer servir melhor o reino de Deus? Estude, batalhe, se forme, se profissionalize, enfim, faça o melhor que você puder para que Deus faça, então, de você o melhor também no seu reino. A quarta reflexão: qual é o início da boa administração financeira? O início da boa administração financeira, antes da fidelidade, é a sabedoria, ou seja, o temor de Deus. Porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Então, quem tem temor a Deus é porque ele é sábio, porque ele tem sabedoria. Depois disso, então, a fidelidade do cristão. E como nós estamos falando na área financeira, ou seja, a fidelidade do cristão ela deve ser em todas as áreas. Mas aqui nós estamos falando
na entrega dos dízimos e das ofertas. O dízimo ele era praticado antes da lei, ele foi requerido no período da lei e ele permanece em vigor na nova aliança. É mandamento da lei e da graça, da antiga e da nova dispensação. Entregar os dízimos significa devolver ao Senhor a 10ª parte dos nossos rendimentos. Quando você entrega o seu dízimo ao Senhor, você está reconhecendo que Deus, ele é o dono de todas as coisas. Você está reconhecendo que Deus é maior. Você está reconhecendo que Deus é o teu dono do ouro e ele é o dono da prata. Deus não precisa do seu dinheiro. Nós é que precisamos de Deus para ter o dinheiro, para a nossa subsistência, e para ser gratos a Deus, nós então entregamos os nossos dízimos e doamos as nossas ofertas. Entregar o dízimo significa isso. Já a oferta é extra ao dízimo. Ela é maior ainda do que o dízimo, porque é um sacrifício que você faz. Portanto, a sua oferta deve ser, a nossa oferta deveria e deve ser maior do que o dízimo, porque ela é um sacrifício, o dízimo, uma obediência ao mandamento divino. Então, tanto um quanto o outro, tanto os seus dízimos quanto as suas ofertas, devem ser dados com alegria, devem ser dados com amor, com altruísmo e com voluntariedade, com muita alegria. O sentimento que deve predominar no coração do crente no momento da entrega do seu dízimo deve ser solene, deve ser de gratidão a Deus por tudo que ele fez na sua vida, por tudo que ele está fazendo na sua vida e por tudo que ele vai fazer ainda na sua vida. No primeiro livro das Crônicas, no capítulo 29, versículo 9, diz assim: o povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Então, o início da boa administração financeira, temor a Deus, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria, e isso vai levar você a ser fiel como um cristão verdadeiro. E como o assunto da lição é financeiro, entregar os seus dízimos e as suas ofertas é uma fidelidade que pode proporcionar a você bênçãos materiais e bênçãos espirituais. A sua vida financeira está em ordem ou ela está em desordem? Se ela estiver em ordem, continue orando para que ela esteja sempre em ordem. Agora, se estiver em desordem, por que não começar a colocar em prática, as sugestões que aqui foram mostradas nesta lição? Coloque em prática, e tudo aquilo que você tem estudado também sobre o assunto e for bom para a sua vida, coloque em prática e com certeza Deus vai te abençoar. Deus vai te abençoar financeiramente, espiritualmente, socialmente, profissionalmente. Você vai receber bênçãos de Deus quando você colocar tudo isso em prática, tudo que você aprende da palavra de Deus, do reino de Deus, tudo que você colocar em prática, você receberá a recompensa do Senhor, porque, como eu sempre às vezes digo, Deus, ele é um bom patrão. Ele não deixa nada sem recompensa. Até um copo d'água que você dá a uma pessoa que tem sede, você vai ser recompensado. Uma visita, uma oração que você faz a alguém, Deus te recompensará, porque ele é um bom patrão. Moldado.com, www.moldado.com. Subscreva no nosso canal, visite o nosso site
Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua igreja, Deus abençoe a escola bíblica dominical, nesta lição gloriosa que mais uma vez nós temos a oportunidade de aprender. Que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo.